a este momento em que nos encontramos aqui reunidos com o propósito de nos elevarmos no Espírito, de levar os nossos propósitos. E quando as nossas intenções e os nossos propósitos são bons, Deus com certeza nos abençoa. Então hoje aqui nós estamos todos abençoados pela mão maravilhosa do nosso Pai. E aqui para fazer o nosso Evangelho hoje, caiu o item ódio, no capítulo Ame os seus inimigos. E esse espírito muito querido que é Fênelon nos fala: amem-se uns aos outros e serão felizes. Olha que maravilha. Como é simples, né? Mas que a gente sabe, não. Procurem amar principalmente aqueles que inspiram em vocês a indiferença, o ódio e o desprezo. Cristo, que deve ser o modelo de todos, deu um exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou a ponto de dar o seu sangue e a sua própria vida. O sacrifício de amar aqueles que nos ofendem e nos perseguem é difícil, mas é isso que nos tornará superior a eles. Se os odiarmos como eles nos odeiam, não valeremos mais do que eles. Amar os inimigos é o presente que devemos oferecer a Deus, pois esse gesto chegará até ele com um perfume de agradável aroma. A lei do amor, que manda amar indistintamente a todos, não nos livra o coração do convívio e da ação dos maus. Amar a todos é uma das provas mais difíceis. Eu pensei, pois durante a minha última existência terrena, passei por essa tortura. Os que violam a lei do amor serão punidos por Deus, nesta vida ou na outra. Não esqueçam, meus queridos filhos, o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele. Então aqui, esse querido Espírito nos chama a atenção para um desafio, né? Eu considero um desafio, porque quando a gente ama aquelas pessoas que nos são queridas, que são pessoas que nos agradam, convivem, é muito fácil, né? Ali é muito fácil. A sintonia ali está fechando, está 100%, é muito fácil de amar. Mas amar aquelas pessoas que nos querem mal, aquelas pessoas que às vezes emanam uma energia ruim para a gente e a gente sente, porque todos nós somos médios, um em graus maior, outros em graus menor, mas todo mundo tem essa sensibilidade e sente quando alguém às vezes está emanando alguma energia ruim. E aí é muito difícil, é um desafio, como eu digo, a gente ter esse discernimento, assim, de não se deixar levar pelaquela corrente, e sim emanar uma prece, e sentir verdadeiramente no seu coração coisas boas a respeito daquela pessoa, e entender que se ela não gosta da gente, não é questão que a gente é pior ou a gente é melhor, é questão de energia. Tem energias que não são compatíveis, ainda não são compatíveis. Elas se rechaçam automaticamente. E já pessoas queridas que a gente gosta muito, ao contrário, né? São sintonias que no mesmo instante que estão vibrando ali já está completa aquilo ali. Então, é um desafio, como eu digo. E aqui ele fala uma frase que diz: o sacrifício de amar aqueles que nos ofendem e nos perseguem é difícil, mas é isso que nos tornará superior a eles. Se odiarmos como eles nos odeiam, não valeremos mais do que eles. Então, quando a gente está buscando se aperfeiçoar moralmente, a gente tem o compromisso de procurar agir de forma diferente,
Se eu quero ser melhor, se eu quero ser um indivíduo melhor, se eu quero ser um indivíduo superior, eu estou estudando para isso. Então eu não posso me deixar arrastar por qualquer corrente, eu tenho que fazer esse exercício de não me nivelar menos, eu tenho que sempre procurar estar no nível mais alto, mas não por arrogância. Não por arrogância, e sim pelo sincero afeto, pela sincera busca daquilo que eu acredito, que eu estudo e que eu procuro todos os dias quando eu venho no Centro Espírita. Então hoje nós vamos ouvir a explanação da nossa irmã, que veio aqui nos brindar. Nossa irmã é muito difícil de conseguir, porque ela é muito cotada nos centros espíritas. Ela era para vir dia 6 de outubro. Aí eu perdi e olha só, hoje já estamos quase em dezembro. Hoje ela vai nos falar sobre a gratidão. Então, meus irmãos, é um prazer estar aqui novamente. Verdadeiramente somos seres muito ocupados, sim. É uma tarefa que nós assumimos antes de encarnarmos, com certeza. E tentamos fazer o melhor que nós podemos, da melhor forma possível, com muito amor e boa vontade. E eu sempre gosto de retornar a essa casa. Essa casa para mim é muito cara, ela é muito querida. Chico Xavier, o início da casa, somos membros dela, né? Então nós agradecemos ao grande Pai por este momento, por esta oportunidade de mais um trabalho no bem, na divulgação da Boa Nova do Cristo. Que possamos, Pai amado, sermos amparados, intuídos e conduzidos da melhor forma possível. Mesmo com as intempéries da falta de luz, pedimos que possamos esclarecer de uma forma que todos possam compreender sobre o tema chamado gratidão. A gratidão, a sintonia para a nova era, para a era da regeneração. E quando nós falamos em gratidão, nós falamos de sentimento, nós falamos de energia, e um sentimento bom, um sentimento elevado. E entre estes sentimentos, a gratidão é um sentimento nobre e que vai caracterizar nós, seres humanos, como psicologicamente maduros, né? Então a gratidão é um dos sentimentos mais relevantes. E a palavra, o verbete gratidão, ela vem do latim, né? Vamos estudar a palavra gratidão. A grafia, ela significa graça ou gratus, que se traduz uma forma agradável, algo bom, né? Reconhecimento de algo bom por tudo que nós recebemos, que nos é concedido. E nós usamos a obra de Edivaldo Pereira Franco e Joana de Ângeles, livro A Psicologia da Gratidão, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e algumas outras obras como fonte de pesquisa. Então, gratidão, meus irmãos, é vida. Só pelo fato de nós estarmos aqui hoje, encarnados nessa existência, nesse educandário da terra, escola, por ter uma nova oportunidade de aprendizado, já devemos ser gratos, né? A vida em si é um hino, um louvor, é uma gratidão incontida que devemos carregar aqui dentro. É uma vibração de harmonia e que está presente no universo, porque nós fazemos parte desse universo grandioso que tivemos a oportunidade de reencarnar. É um local onde nós viemos vivenciar, experienciar, aprender, a sermos gratos por podermos conviver como irmãos.
Então a gratidão é o combustível para a claridade da nossa vida. Ela tem que ser aquela mola propulsora da nossa vida. Assim como a cera que está naquele pavio que acende a vela, que ela é necessária para manter ela acesa e espargir luz, assim deve ser a gratidão na nossa existência. E se nós quisermos viver no mundo regenerado, nós precisamos trabalhar essa sintonia da gratidão. Porque nós somos seres que já vivenciamos o mundo primitivo. Hoje vivemos no mundo de provas e expiações, onde o mal, o materialismo ainda predomina. Mas nós já estamos em treinamento para alcançarmos esse mundo de regeneração, aonde o bem irá começar a prevalecer. Não é que o mal vai deixar de existir completamente, mas a felicidade já será mais plena. Portanto, meus irmãos, para alcançarmos o mundo de felicidade e alcançarmos o mundo da pureza, lá do topo da escala espírita, aonde nós teremos nos tornado anjos e não precisaremos mais reencarnar, nós precisamos fazer um trabalho hoje de gratidão. Então vamos ser gratos hoje, agora. Mas pelo que eu preciso ser grata, afinal de contas? Vamos pensar, vamos refletir. Quem sabe sermos gratos pela nossa família? Quem sabe nós sermos gratos pelo lar que nos abriga da chuva, do vento, das intempéries? Porque é no lar, meus irmãos, que nós espíritos nos reencontramos. Depois de termos acertado no mundo espiritual, que nós reencarnaríamos e viveríamos juntos sobre o mesmo teto, na condição de pais, de filhos, de irmãos. E neste ambiente, neste cadinho burilador que se chama família, são nos oferecidos as oportunidades de um novo aprendizado moral. Para tanto, já temos que ser gratos, porque estará nos possibilitando a nós encarnados a exercitarmos-nos no campo das relações, da afetividade, desenvolvendo entre nós, nessa primeira célula da sociedade, a fraternidade. Bastante falta em nós, né? Entre nós, a humanidade. A solidariedade, se colocar no lugar do irmão, enfim, todos os sentimentos que derivam do sentimento maior, que é o amor. Nos diz Emmanuel, no livro O Consolador. Então, meus irmãos, é em casa que começa verdadeiramente a nossa missão no mundo. Porque é do lar que nós vamos partir como seres para nos relacionar e conviver na sociedade. Madre Teresa nos diz, quando falamos na sociedade, né? Você quer uma sociedade de paz e de amor? Vá para a sua casa e ame a sua família. Gratidão pelo trabalho. Imaginemos, a lei do trabalho é uma lei de Deus e ela nos oferece a nossa evolução, a lei do progresso. Que bom que nós temos emprego, que bom que nós temos trabalho. Sermos gratos de Deus ter liberado o homem, dado para o homem a oportunidade do trabalho físico. Que nós temos mãos, nós temos um corpo que é enxada para a evolução do nosso espírito através do trabalho. E se não fosse assim, nossos membros provavelmente seriam atrofiados,
se nós não usássemos para o trabalho. E da mesma forma, nossa inteligência, nós somos seres inteligentes. Então o trabalho intelectual também é necessário, porque senão nós ficaríamos, nosso espírito permaneceria na infância. Não haveria a evolução intelectual e nós permaneceríamos nas condições instintivas do animal. Nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, buscai e achareis, de Allan Kardec. Eis porque ele, Deus, fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: busca e acharás, trabalha e produzirás, e desta maneira serás filho das tuas obras, e terás então o mérito da tua realização, a satisfação, e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Então, somos gratos ao trabalho que nos sustenta, que provê os meios para satisfazer as nossas necessidades, da nossa família, dos nossos filhos. E lembrando que para ser grato é necessário que sejamos humildes. Uma das razões fundamentais para que a gratidão possa se expressar é pela humildade. Ela se faz compreender quanto nós recebemos diariamente da vida. O que é fundamental para a nossa vida e que nós recebemos gratuitamente do Pai Maior e que recolhemos nesse universo maravilhoso? O ar que respiramos. Imagine nós sem ar. E o homem trabalha para acabar com o nosso oxigênio. E ele é necessário. É um fenômeno automático do nosso organismo e que preserva a nossa existência. Temos que ser gratos por tudo que nós recebemos. E nós só temos essa percepção se nós formos humildes. Porque sendo humildes, nós somos alegres, felizes por aquilo que nós temos, inclusive as nossas dificuldades diárias, nossas problemáticas, e saberemos ser gratos, porque ela está aí para nos ensinar alguma coisa. E se nós somos humildes, nós sempre teremos uma forma de tirar uma lição proveitosa para o nosso espírito imortal. E quando somos gratos, nós temos saúde, saúde física, porque a saúde física, a saúde emocional, ela libera uma substância que faz com que nosso corpo esteja sempre, os nossos centros de força, harmonizados. Porque nós estamos em harmonia com esse universo maravilhoso que Deus nos criou. A gratidão é a mais sutil psicoterapia para todos os males. Aquela pessoa que acorda de manhã se queixando da vida. Ah, porque eu dormi muito mal, eu tive pesadelos horríveis, eu não dormi nada, eu estou cansado. E eu tenho que sair para o trabalho. Que tipo de energia nós já estaremos trazendo para nós a partir deste momento? Quantos males estaremos atraindo para nós com esse mau hábito, com uma atitude que nós podemos mudar? Sendo gratos. Muito obrigada, Senhor, por eu ter acordado mais um dia no meu corpo físico, inchada do espírito, para mais um dia de trabalho que tenho. Isso é saúde. Quando alguém consegue, então, espontaneamente ter esses hábitos, o hábito da caridade, ele é equilibrado psiquicamente, e ele vai emanar em torno dele essa energia
E alguém chega perto e sente essa energia agradável e quer abraçar aquele ser e se nutre, porque é saúde. Enquanto que o queixume só traz doenças. A ingratidão, meus irmãos, a pessoa ingrata, ela é uma pessoa doente. Talvez pelo não conhecimento dessa energia criadora que é a gratidão, ela age assim. Ele é um imaturo psicologicamente. Ele ainda é vítima da inveja, da competitividade doentio, do primarismo evolutivo. Ele está muito atrasado ainda. E a ingratidão, ela está em todos os locais. Ela viceja nos grupamentos sociais, aonde ainda predomina o egoísmo, o orgulho, a vaidade e assim por diante. E o egoísta, o ingrato, ele só faz algum bem para alguém quando ele pode tirar algum proveito para si. Ele almeja algum lucro. E lembrando que o nosso mundo é de expiações e provas, então isso ainda predomina no meio de nós. Mas que bom que nós espíritas, nós viemos à casa espírita em busca desses esclarecimentos e assim nós podemos nos libertando deste ego, da insegurança, porque sob o ponto de vista psicológico, a ingratidão é síndrome de insegurança e de graves conflitos íntimos e que aprisionam o ser e que atormentam o ser. E é por isso que às vezes a gente vê pessoas tão amargas com a vida, né? Então, meus irmãos, a recompensa, maneira simplista de retribuição, ela apresenta-se como um início, um passo inicial para a futura gratidão. Mesmo que essas pessoas comecem pensando em receber alguma retribuição, mas elas já estão treinando, elas também estão recebendo, estão aproveitando, estão conhecendo, e aí elas começam então também a agradecer, aos pouquinhos, ser gratos e não se queixar mais tanto. E assim estarão dando o seu primeiro passo para um sorriso e para uma vida mais plena. Temos também que seguir etapas para o desenvolvimento da gratidão, principalmente esses irmãos que ainda não conhecem. Então, agradecer o bem que se frui, assim como agradecer o mal que nos aconteceu. Nós nem agradecemos o bem, nós agradecemos o mal? Claro que não, né? Mas nós devemos agradecer a tudo, porque tudo é lição, tudo é lei, e nós seres, nós estamos sujeitos à maior lei, a lei de causa e efeito. Então, cada ato meu terá uma reação. Se eu espargir felicidade e coisas boas, eu estarei entrando em contato com o universo e ele me dará aquilo que eu estou espargindo, né? No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, itens 44 e 45, Jesus diz: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei aqueles que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então, sermos gratos também pelo mal que nós recebemos do nosso irmão. Então, a gratidão deve transformar-se num hábito natural, um hábito natural de comportamento maduro de todos os seres. E nós podemos fazer esse treinamento começando hoje, né? Ao deitar,
Muito obrigada, Senhor, por ter me amparado durante esse dia, desviado do meu caminho todo mal, por poder deitar a minha cabeça neste travesseiro macio, na minha cama macia, mas que eu possa perguntar: eu já fiz todo o bem hoje que eu poderia ter feito? Mas se eu não fiz, amanhã eu começo de novo. Eu estou em treinamento, adquirindo esse hábito salutar da gratidão. Então, para que seja conseguida, é necessário de treinamento, necessário exercício diário, em razão da sombra, vigilante. Nós temos que estar no orai e vigiai, para que nós possamos verdadeiramente fazer a diferença neste sentimento e neste hábito salutar que é a gratidão. Gratidão perdoando, mesmo que nós sejamos ofendidos. Não revidar a ofensa, e sim se recolher e agradecer ao Pai. Esse meu inimigo é o meu mestre, e eu agradeço por tê-lo colocado no meu caminho. Troquemos cada pensamento crítico que vem à nossa mente em relação ao irmão por um pensamento de gratidão. Quando o amor, quando ele se expande, o perdão se torna um fenômeno natural. Quando nós não revidamos a ofensa, e vai estreitar laços de afetividade e que não vai ter limites, e nós estaremos então comungando com esse oceano de generosidade que nós recebemos todo dia, o ar que recebemos, a água que bebemos, que são elementos fundamentais para a nossa sobrevivência, a nossa família, os nossos amigos, os nossos inimigos. Então devemos semear o amor e o perdão por onde nós andarmos. Não importa, mesmo que muitas vezes estejamos sofridos e magoados, tentemos semear o amor. A gratidão pela solidariedade, estender a mão a alguém, a um animalzinho, né? Redescobrir este sentimento de solidariedade, que vai despertar em nós outros sentimentos, da compreensão, da bondade, do entendimento fraternal, e assim estaremos enfrentando todas as problemáticas e atraindo sentimentos bons. Podemos ser gratos a Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, que nos deixou o legado de 5 obras básicas para que nelas, estudando, encontremos o caminho, o roteiro da nossa felicidade. E Allan Kardec morreu conforme viveu. Ele tinha sérios problemas cardíacos e ele morreu trabalhando. Podemos ser gratos a esta casa que nos acolhe, a casa espírita, porque a casa espírita não se trata somente de uma construção de tijolos, material, adequado às necessidades da natureza educativa, é necessário para que nós viemos educar o nosso espírito imortal, mas, sobretudo, ela é uma edificação espiritual, e cujas bases devem estar fincadas na rocha da espiritualidade, e de onde vão nascer as legítimas realizações para o engrandecimento moral das criaturas humanas. Podemos ser gratos a tantos seres da espiritualidade superior: Santo Agostinho, Emmanuel, São Vicente de Paulas, João Evangelista, Platão, precursor da doutrina espírita, a irmã Sheila, o irmão André Luiz, que nos deixou obras fantásticas para nós aprendermos nesta vida, nesta existência, a cumprir a nossa missão na Terra. Joana de Ângeles, a querida madre,
que foi martirizada na porta do convento para que ela pudesse defender suas noviças, meninas de 15, 16 anos, para que não fossem mortas e estrupadas pelos soldados. Ela deu a sua vida. Podemos ser grata a ela. Hamed, a irmã Meimei. Podemos ser gratos aos grandes mestres, o apóstolo Paulo, que seguia os primeiros cristãos até que Jesus se fez no momento em que ele está atravessando o deserto de Damasco, e ele diz: Paulo, por que me persegues? E ele fica cego 3 dias, e aí ele desperta para os ensinamentos verdadeiros que o Mestre Jesus nos trouxe, do amor, da fraternidade, da solidariedade, e ele é grato por este momento. Sermos gratos pelo Mestre dos Mestres, o Mestre Jesus, o maior pedagogo, o maior educador, que nos deixou um legado inteiro para nós nortear nossas vidas e construirmos uma existência feliz. E ele nos traz uma lição importantíssima quando ele fala com a mulher samaritana lá do lado do poço, quando ela vai buscar água para levar para sua ceia, lá para sua casa. E ele diz para ela: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Ele fala da água material, a água da terra, assinalando a vida e a natureza com a presença dele. Gratidão à misericórdia divina. Deus é soberanamente justo e bom, todas suas leis são perfeitas. Está lá no livro dos Espíritos, na primeira parte do livro. E ele vem nos dizer também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, ou qual de vós porventura é o homem que seu filho lhe pede um pão e ele lhe dará uma pedra? Deus jamais daria uma pedra para seus filhos. Gratidão à reforma íntima. Então é necessário que nós nos libertemos dos maus hábitos para adquirir a ética, a moral, os bons costumes, a gratidão pela nossa vida, a gratidão por recordar o passado, ser feliz em recordar esse passado, mesmo que seja de tristezas e de dores. E para encerrar, meus irmãos, vou encerrar com um poema e que resume tudo que vem nos ensinar a gratidão, e que é o poema da gratidão, por Amélia Rodrigues e psicografia de Edivaldo Pereira Franco, e que diz: Senhor, muito obrigado pelo que me destes, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que contemplam o céu cor de anil e se detêm na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Pela minha faculdade de ver, pelos cegos eu quero interceder, por aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão, por eles eu oro e a ti imploro comiseração, pois eu sei que depois desta lida, numa outra vida eles enxergarão. Senhor, muito obrigado pelos ouvidos meus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, a dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo, que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. Diante da minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir.
Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina e que consola, pela voz que com emoção profere uma sentida oração, pela minha capacidade de falar, pelos mudos eu te quero rogar, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigada, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de caridade, de solidariedade, mãos que apertam mãos, mãos de poesias, de cirurgias, de sinfonias, de psicografias, mãos que numa noite fria cuida ou lava a louça numa pia, mãos que à beira de uma sepultura abraça alguém com ternura num momento de amargura, mãos que no seio agasalham um filho de um corpo alheio, sem receio, e meus pés que me levam a caminhar sem reclamar, porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados, e eu posso bailar. Por eles eu oro, e a ti imploro, porque eu sei que depois desta expiação, numa outra situação, eles também bailarão. E por fim, Senhor, muito obrigado pelo meu lar, pois é tão maravilhoso ter um lar. Não importa se este lar é uma mansão, um ninho, uma casa no caminho, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a presença da harmonia e do amor. O amor de mãe, o amor de pai, de irmão, de uma companheira, de alguém que nos dê a mão, nem que seja a presença de um cão, porque é tão doloroso viver na solidão. Mas se eu ninguém tiver, nem um teto para me agasalhar, uma cama para eu deitar, um ombro para eu chorar, ou alguém para desabafar, eu não reclamarei, não lastimarei, nem blasfemarei. Simplesmente eu direi, porque eu tenho a ti. Então, muito obrigado, porque eu nasci. E pelo teu amor, teu sacrifício, tua paixão por nós, muito obrigado, Senhor. E fica uma pergunta para nós: como posso praticar a gratidão antecipada a cada novo amanhecer, para vibrar e perceber este belo e justo mundo de regeneração para nascer? Então, que Deus nos abençoe, nos ilumine, que possamos refletir sobre esse sentimento que é tão importante nas nossas vidas, e que é saúde, é alegria, é bem viver, esse sentimento chamado gratidão. Que Jesus nos abençoe e uma boa tarde a todos. Assim seja. Meus irmãos, banhados como nós estamos agora, por essas energias, com certeza circundam aqui a nossa volta, depois de uma explanação belíssima como essa. Vamos elevar os nossos pensamentos e vamos dizer: Senhor, no silêncio deste momento, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força,
Quero sempre olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, prudente. Quero ver os teus filhos, além das aparências, como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, ver somente o bem em cada um deles. Fecha os meus ouvidos a todos os caminhos. Guarda a minha língua de todas as maldades, para que só de bênçãos se enche a minha alma. Que eu seja tão bom e alegre, que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me da tua beleza, Senhor, e no decurso deste dia eu te revelo todos. Que assim seja.